A tinta negra brilhava sobre a superfície áspera do papel de linho, úmida, espessa e definitiva. Aquele líquido escuro não servia apenas para registrar números ou datas. Ele estava prestes a desenhar o fim de uma vida e o início de um tormento sem nome. O escritório da Casa Grande, geralmente um santuário de negócios e charutos importados, naquela tarde cheirava a algo muito mais primitivo. Havia o odor acre de suor frio emanando da pele pálida de Leôncio Almeida, misturado ao fedor adocicado e enjoativo de tabaco barato que impregnava as roupas do visitante. O ar estava tão pesado que a respiração parecia um esforço consciente, um ato de resistência contra a atmosfera opressiva que esmagava as paredes daquela sala. Lá fora, o canavial sussurrava com o vento quente do vale, indiferente à tragédia que se desenrolava no interior da mansão. Mas ali dentro, o silêncio era uma entidade viva, interrompido apenas pelo arranhar da pena contra a borda do tinteiro e pela respiração rouca do comendador Almeida. O velho patriarca, confinado em sua poltrona de veludo puído no canto da sala, assistia a tudo com os olhos vidrados, a impotência corroendo o que restava de sua autoridade. Ele via o filho, seu herdeiro, prestes a cometer o impensável. A dívida de jogo não era apenas um número em um livro-caixa, era uma corda no pescoço da família, e Leôncio havia decidido quem seria sacrificado para afrouxar o nó. No centro daquele tribunal profano estava Isaura. Ela permanecia de pé, as mãos entrelaçadas na frente do vestido simples de algodão claro, a postura ereta que sua falecida madrinha tanto prezara. Não havia tremores visíveis em seus dedos, não havia lágrimas manchando suas faces de porcelana. Para um observador desatento, ela poderia parecer uma estátua de resignação, uma boneca de luxo aceitando ser transferida de uma prateleira para outra. Contudo, sob a superfície daquela calma aparente, o coração dela batia contra as costelas, com a violência de um pássaro preso em uma gaiola de ferro. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. E o terror que sentia era frio, gélido, paralisando suas entranhas. O homem sentado do outro lado da mesa de jacarandá não era um senhor de engenho comum. O coronel Ezequiel carregava em seu rosto a geografia da crueldade. Uma cicatriz profunda e violácea cortava seu lábio inferior, desaparecendo na barba grisalha e mal aparada. Uma lembrança de algum levante que ele certamente esmagara com brutalidade excessiva. Sua fama o precedia como uma sombra tóxica em toda a província. Diziam que nas terras de Ezequiel, o sol nascia mais tarde e se punha mais cedo, e que o silêncio nas senzalas não era de descanso, mas de pavor absoluto. Ele era um quebrador de espíritos, um homem que comprava o que havia de mais belo, apenas para ter o prazer sádico de ver a beleza se transformar em pó e submissão. Leôncio, com a ganância brilhando nos olhos febris, empurrou o contrato em direção ao comprador. Seus movimentos eram rápidos, ansiosos, denunciando o desespero de quem deve mais do que possui. Ele precisava daquele ouro, precisava limpar seu nome nas mesas de carteado da corte, onde sua honra valia menos que uma carta descartada. Ao olhar para Isaura, Leôncio esperava ver o colapso. Ele desejava o espetáculo da súplica. Queria que ela se jogasse aos seus pés, agarrasse suas botas e implorasse por misericórdia, validando o poder absoluto que ele acreditava ter sobre a existência dela. A venda da joia da casa, a escrava branca educada como Sinhá, era a solução perfeita. Dinheiro no bolso e uma vingança mesquinha contra a altivez que ela sempre demonstrara. Mas o espetáculo não veio. O silêncio de Isaura era uma afronta. Em vez de olhar para o carrasco que a compraria ou para o traidor que a vendia, os olhos de Isaura estavam fixos na madeira polida da mesa. Sua mente, afiada por anos de leitura clandestina e aulas de piano que exigiam precisão matemática, trabalhava em uma velocidade que aqueles homens embriagados de poder e álcool jamais compreenderiam. O coronel Ezequiel havia depositado um maço grosso de documentos sobre a mesa como garantia de pagamento. Eram notas promissórias, títulos de terra e letras de crédito. Papéis velhos, amarelados, com bordas desgastadas pelo manuseio. Para Leôncio, aquilo era apenas burocracia, o degrau necessário para alcançar o ouro. Para Ezequiel, era a isca,
Mas para Isaura, que aprendera a ler partituras complexas e os clássicos proibidos da biblioteca do comendador, aqueles papéis contavam uma história diferente. Ali de cabeça para baixo, a caligrafia rebuscada do escrivão revelava segredos que deveriam permanecer enterrados. Ela viu um selo oficial da paróquia local, viu uma data carimbada com tinta vermelha, levemente borrada, e viu o nome da propriedade dada como garantia: Fazenda Santa Cruz. O tempo pareceu desacelerar. O tic-tac do relógio de pêndulo soava como marteladas em um caixão. Isaura conectou os pontos com uma clareza assustadora. A Fazenda Santa Cruz havia sido mencionada nos jornais da semana anterior, aqueles que Leôncio deixava jogados na varanda e que ela lia furtivamente enquanto limpava. A propriedade fora confiscada pela coroa imperial devido a dívidas fiscais do antigo proprietário, um fiador que morrera dias antes da data que constava naquele carimbo. O documento era falso, ou melhor, era real, mas a validade dele era nula. Se Leôncio aceitasse aquilo como pagamento, ele estaria trocando sua escrava mais valiosa por vento e poeira. Pior, ao aceitar um título podre, a lei da época determinava que o recebedor se tornava solidário na dívida original. "Vamos, rapaz", rosnou Ezequiel, sua voz soando como pedras sendo moídas. "Minha carruagem não espera. Assine logo e me entregue a mercadoria." Ele bateu a mão grossa sobre a mesa, fazendo o tinteiro estremecer. A impaciência dele não era apenas rudeza, era medo. Ele sabia que o golpe tinha uma janela de oportunidade minúscula. Ele precisava sair dali com o contrato assinado antes que alguém com o mínimo de inteligência jurídica analisasse os papéis. Mas ele contava com a estupidez e o desespero de Leôncio. Contava com a arrogância de homens que nunca acham que serão enganados. A pena de Leôncio desceu em direção à linha pontilhada. A tinta na ponta de metal formou uma gota perfeita, pronta para manchar o destino de Isaura para sempre. O comendador no canto fechou os olhos, incapaz de assistir. Foi nesse instante, no limiar entre a servidão conhecida e o inferno desconhecido, que a voz de Isaura cortou o ar. Não foi um grito, não foi um choro, foi uma sentença. "O senhor vai assinar sua própria ruína, Leôncio?" A pergunta pairou na sala, densa e perigosa. O choque foi físico. Leôncio congelou, a mão pairando a centímetros do papel. A insolência de uma escrava dirigir a palavra ao seu senhor durante uma negociação era um crime que, em dias normais, resultaria em tronco e chicote imediato. O coronel Ezequiel virou a cabeça lentamente em direção a ela, os olhos se estreitando, com um misto de incredulidade e fúria assassina. O silêncio que se seguiu foi o prelúdio de uma tempestade. Isaura não recuou. Ela deu um passo à frente, invadindo o espaço masculino da negociação. Seu rosto estava pálido como a lua, mas seus olhos queimavam com uma determinação fria. Ela não agia como uma propriedade, agia como uma advogada em um tribunal invisível. Com um movimento sutil e preciso, seu dedo indicador, fino e sem anéis, apontou para o selo de cera no topo da pilha de documentos. "Esse registro paroquial, se..." Ela começou, sua voz firme, embora baixa. "A data é anterior à morte do fiador. O coronel Ezequiel está pagando com terras que já foram confiscadas pela coroa na semana passada." Ela levantou os olhos do papel e encarou Leôncio diretamente, ignorando a presença ameaçadora do comprador. "Se o senhor aceitar esse papel, a Fazenda Almeida entra como garantia solidária da dívida dele. O senhor não está apenas me vendendo. O senhor está entregando a escritura deste engenho de graça para cobrir os rombos fiscais dele." A acusação caiu como uma bomba no centro da mesa. "Sua cadela insolente!" gritou Ezequiel, levantando-se com tanta violência que a cadeira de madeira pesada tombou para trás com um estrondo seco. Ele avançou para cima dela, a mão levantada para desferir um golpe que certamente quebraria ossos. O instinto dele era silenciar a testemunha, esmagar a verdade com força bruta. O cheiro de álcool que emanou dele foi uma onda nauseante. Porém, a ganância de Leôncio era um instinto ainda mais forte que sua crueldade. As palavras de Isaura haviam perfurado a névoa de seu desespero. Garantia solidária. Confisco.
As palavras ecoavam na mente dele. Ele olhou para o rosto de Ezequiel e viu não a fúria de um homem honrado ofendido, mas o pânico de um vigarista desmascarado. Uma gota de suor frio escorreu pela têmpora do coronel, traçando um caminho brilhante na pele suja. Aquela gota foi a confissão. Com um movimento brusco, Leôncio abriu a gaveta central da mesa. O som metálico do mecanismo da pistola sendo engatilhada fez o tempo parar novamente. "Sente-se, coronel", disse Leôncio, a voz trêmula de raiva, mas a arma firme em sua mão. Ele não estava defendendo Isaura. Ele estava defendendo sua herança. A percepção de que quase fora feito de tolo, de que quase perdera tudo por causa de um golpe barato disfarçado de negócio, acendeu nele uma fúria vulcânica. Ele olhou para os papéis na mesa, depois para o comprador, e finalmente, por um breve segundo, para Isaura. Com a mão livre, Leôncio agarrou o contrato não assinado e o rasgou ao meio. O som do papel sendo destruído foi o único ruído na sala por longos segundos. "Fora da minha casa", sibilou ele. "Antes que eu decida que a lei da coroa não se aplica dentro dos meus portões e mande meus feitores lhe ensinarem uma lição sobre fraudes." Ezequiel, vermelho de ódio e humilhação, praguejou. Ele recolheu seus papéis falsos de forma desajeitada, lançando um olhar de puro veneno em direção a Isaura. "Você vai se arrepender disso, garota", ele murmurou, promessa feita nas profundezas de uma alma podre. "Um dia você não terá essa arma para te proteger." Quando o coronel saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer os quadros nas paredes tremerem, a tensão na sala mudou de forma. Não desapareceu, apenas se transmutou. O perigo imediato da venda havia passado, mas algo novo e talvez mais sinistro havia tomado seu lugar. Leôncio baixou a arma lentamente, colocando-a sobre a mesa. Ele respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo. Ele se virou para Isaura. Não houve agradecimento. Homens como Leôncio não agradecem as suas propriedades. O olhar dele percorreu Isaura de uma maneira nova. Antes, ele a via como um corpo, um objeto de desejo proibido ou uma moeda de troca valiosa. Agora, ele via algo mais. Ele via uma mente, uma inteligência afiada capaz de desmantelar um golpe complexo em segundos, algo que ele, com toda a sua educação europeia, falhara em perceber. "Vá para o seu quarto", ordenou ele, a voz rouca, "e não ouse sair de lá." Isaura obedeceu. Ela caminhou pelos corredores da casa grande, sentindo o piso frio sob seus pés descalços. Ela não fora açoitada pela insolência, não fora punida por falar sem permissão. E isso era o que mais a aterrorizava. O silêncio de Leôncio era pior do que seus gritos. Ela havia salvo a fortuna dos Almeida e, ao fazer isso, havia provado seu valor inestimável. Ela deixara de ser apenas uma escrava doméstica. Tornara-se uma ferramenta administrativa necessária para a sobrevivência do engenho. Ao entrar em seu pequeno quarto nos fundos da casa, Isaura girou a chave na fechadura e encostou a testa na madeira fria da porta. O coração, que se mantivera firme durante o confronto, agora disparava descontrolado. Suas pernas cederam e ela escorregou até o chão. Ela havia escapado do inferno das terras de Ezequiel. Sim. Mas a que custo? Ela olhou para sua própria mão. Seus dedos estavam fechados com força, as unhas cravadas na palma. Lentamente ela abriu a mão. Ali, amassado e úmido de seu próprio suor, estava um fragmento de papel. Na confusão da saída de Ezequiel, quando ele recolhera seus documentos às pressas, um pedaço havia ficado para trás, caído no tapete persa. Isaura o pegara num movimento rápido, invisível, um reflexo de sobrevivência. Ela alisou o papel no chão iluminado pelo luar que entrava pela fresta da janela. Era a parte inferior de uma das notas promissórias, continha uma assinatura e um selo parcial. Isaura percebeu com um calafrio que percorreu sua espinha que aquilo não era apenas lixo. Aquilo era a prova de crime de falsificação ideológica contra a coroa. Ezequiel poderia ser preso por isso. Mas mais importante, Leôncio, ao quase assinar, poderia ser implicado como cúmplice se a história fosse contada da maneira certa. Ela segurava uma arma frágil,
feita de papel e tinta, contra dois homens poderosos e cruéis. Lá fora, os cães de guarda começaram a latir para o nada. Isaura se levantou e escondeu o papel dentro do forro de seu espartilho, sentindo o roçar do documento contra sua pele como uma queimadura constante. Ela entendeu que a venda cancelada não fora uma vitória. Fora apenas o primeiro movimento em um tabuleiro de xadrez onde ela era, ao mesmo tempo, o peão e a rainha. Leôncio não a deixaria partir nunca mais. Ele precisava da mente dela para salvar o engenho da falência que se aproximava. A obsessão dele mudaria. Ele tentaria quebrá-la não com o corpo, mas com a burocracia, forçando-a a ser cúmplice dos pecados da família Almeida. De repente, o som de passos pesados ecoou no corredor e parou exatamente em frente à porta de seu quarto. A maçaneta girou devagar, testando a tranca. Não houve batidas, não houve voz. Apenas a respiração pesada do outro lado da madeira e o rangido sutil do metal tentando ceder. Isaura prendeu a respiração, a mão sobre o peito, sentindo o papel escondido vibrar com as batidas de seu coração. O jogo havia começado, e a primeira regra era clara. Ninguém sai vivo de um segredo desses. E foi aí que ela ouviu o som de uma chave mestra sendo inserida na fechadura do lado de fora. O clique do metal contra o metal soou como um tiro no silêncio da madrugada. A tranca cedeu. Isaura recuou 2 passos, o coração batendo na garganta, sentindo o papel escondido no espartilho queimar contra sua pele. A porta se abriu não com um estrondo, mas com um rangido lento e agonizante, revelando a silhueta de Leôncio recortada pela luz fraca de um candelabro no corredor. Ele não trazia um chicote, não trazia correntes. Trazia algo muito pior, um sorriso torto, misto de embriaguez e uma descoberta perversa. Ele entrou no quarto, invadindo o único espaço que ela ainda considerava seguro, e o cheiro de conhaque barato invadiu o ar, sufocando o aroma de alfazema que ela tentava manter ali. Leôncio fechou a porta atrás de si, girando a chave novamente e guardando-a no bolso do colete. Ele caminhou até a pequena mesa onde Isaura costumava costurar. Seus olhos varreram o quarto, não com luxúria carnal, mas com a fome de um homem que encontrou um mapa do tesouro. Ele sabia, ele tinha visto o que ela fizera no escritório. A humilhação de quase ter sido enganado por Ezequiel havia se transformado em uma epifania sombria. A escrava que ele herdaria valia mais por sua mente do que por sua beleza. E isso a tornava perigosa. "Você acha que eu não vi?" sussurrou ele, a voz rouca arranhando o silêncio. Ele se aproximou, encurralando-a contra a parede fria. "Você leu aquele documento de cabeça para baixo. Você sabia das leis de confisco da coroa." Ele soltou uma risada seca, sem humor. "Meu pai gastou uma fortuna para lhe dar educação de sinhá, Isaura. E hoje, essa educação salvou o meu pescoço." Ele estendeu a mão e tocou, com a ponta dos dedos frios, a têmpora dela. "A partir de amanhã, você não toca mais no piano. Você não toca mais na agulha. Você vai para o escritório. Há livros caixa de 10 anos atrás que precisam ser revistos. Se Ezequiel tentou me roubar, quantos outros não conseguiram?" Os dias que se seguiram foram um borrão de tinta e poeira. A liberdade de Isaura tornou-se sua nova prisão. Enquanto os outros escravos iam para o corte da cana sob o sol impiedoso, ela era trancada no escritório da Casa Grande, cercada por montanhas de papéis fiscais e recibos de venda de açúcar. Leôncio a vigiava como um falcão. Ele exigia que ela encontrasse cada centavo desviado, cada erro de cálculo dos feitores, cada brecha que pudesse aumentar o lucro da fazenda falida. Ela se tornou a contadora invisível do engenho, a mente brilhante por trás da recuperação financeira dos Almeida. Mas a cada fraude que ela descobria, a cada conto de réis que ela recuperava para ele, a corrente invisível em seu pescoço apertava mais. Ela estava tornando Leôncio poderoso novamente. E um homem cruel com poder é uma ameaça que nunca dorme. Certa tarde, enquanto analisava os limites das terras ao norte, Isaura sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O pedaço de papel rasgado, a prova do crime de Ezequiel, ainda estava com ela, costurado agora dentro da bainha de sua anágua.
Era seu seguro de vida, sua única carta na manga. Leôncio acreditava que o assunto com o coronel estava encerrado, que a expulsão fora definitiva. Mas Isaura sabia que homens como Ezequiel não aceitam a derrota. Eles apenas recuam para afiar as facas. E o silêncio que vinha das terras vizinhas era suspeito demais. A tempestade estourou numa terça-feira. Não veio com chuva, mas com o som trovejante de cavalos galopando pela estrada principal do engenho. Eram 6 homens. Na frente, montado em um garanhão negro que espumava pela boca, estava o coronel Ezequiel. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, com a faixa oficial sobre o peito estufado, cavalgava o juiz de paz da comarca, um homem conhecido por ter bolsos profundos e moral rasa. Eles não vinham para negociar, vinham para tomar. Leôncio correu para a varanda pálido, a arrogância drenada de seu rosto ao ver a autoridade policial. "O que significa isso?" gritou ele, a voz falhando. O juiz desceu do cavalo com a lentidão de quem sabe que tem o controle. Ele desenrolou um documento oficial. "Temos uma denúncia, senhor Almeida, de que o senhor rompeu um contrato verbal de venda, validado por testemunhas, e reteve indevidamente a propriedade do coronel Ezequiel, a escrava Isaura." Era uma mentira deslavada, mas era uma mentira apoiada pela lei local, comprada com o ouro sujo de Ezequiel. O contrato foi rasgado, mas a palavra de um homem de honra vale. Mentiu Ezequiel, descendo do cavalo e caminhando até a escada da varanda. "Vim buscar o que é meu. Ou o senhor me entrega a garota agora, ou o juiz aqui vai confiscar o engenho inteiro por quebra de acordo comercial e danos morais." O cerco estava fechado. Leôncio olhou para os lados procurando uma saída, mas viu apenas os capangas armados de Ezequiel. Ele estava encurralado. A covardia, sua velha companheira, começou a sussurrar em seu ouvido. "Entregue-a. Salve a fazenda. Ela é só uma escrava." O silêncio da traição iminente pairou sobre o pátio. Leôncio abriu a boca para ceder, para entregar Isaura ao destino terrível que a aguardava nas mãos do torturador. Mas antes que ele pudesse pronunciar a sentença, uma voz clara e firme ecoou da varanda. "Excelentíssimo juiz." Isaura passou por Leôncio. Ela não olhou para o chão, não pediu licença. Ela desceu o primeiro degrau da escada, ficando cara a cara com os homens a cavalo. O vento agitava a saia de seu vestido, mas sua mão direita estava erguida, segurando um pedaço de papel amarelado e irregular. "Antes que o senhor execute qualquer ordem de confisco," disse ela, olhando diretamente nos olhos do juiz corrupto, "o senhor deveria examinar esta prova material que foi esquecida pelo coronel Ezequiel em sua última visita." Ezequiel empalideceu. Ele reconheceu o papel instantaneamente. Era o fragmento da nota promissória fraudada, aquela com o carimbo da paróquia datado antes da morte do fiador. A prova irrefutável de que ele tentara passar terras da coroa como pagamento. "Isso é um documento oficial da coroa, excelência," continuou Isaura, sua voz ganhando uma força que parecia vir de seus ancestrais. "Tentar usar terras confiscadas pelo imperador como moeda de troca é crime de lesa majestade. Se o senhor levar adiante a reclamação do coronel, este papel será enviado hoje mesmo, por um mensageiro que já está instruído, diretamente para a corte no Rio de Janeiro. E o nome do senhor constará como o magistrado que validou a fraude." Foi um blefe arriscado. Não havia mensageiro. Havia apenas a coragem desesperada de uma mulher que não tinha mais nada a perder. O juiz de paz paralisou. A corrupção local tinha limites, e o limite era o medo da justiça imperial. Envolver-se em fraude contra os cofres de Dom Pedro II significava perder o cargo, a fortuna e talvez a liberdade. Ele olhou para o papel na mão de Isaura, viu o selo parcial, viu a data. A conta fechava. Ele se virou lentamente para Ezequiel. O olhar de cumplicidade desapareceu, substituído pelo desprezo de quem não quer afundar junto. "Coronel." A voz do juiz era fria como gelo. "Parece que houve um equívoco na natureza da sua reclamação. Ela está mentindo. É uma escrava. A palavra dela não vale nada," berrou Ezequiel, a saliva voando. Ele tentou avançar,
Mas os guardas do juiz, percebendo a mudança de maré, colocaram as mãos nas espadas. A prova documental vale, cortou o juiz. E eu não vou colocar meu pescoço na forca por suas dívidas podres, Ezequiel. Leôncio assistia a tudo, estático. Ele viu a dinâmica de poder se inverter diante de seus olhos. Não foi ele, o senhor de engenho, quem defendeu a propriedade. Foi a propriedade quem defendeu o senhor, usando a arma mais letal de todas, a lei. Isaura não disparou um tiro, mas destruiu a reputação e a ameaça de Ezequiel com uma frase e um pedaço de lixo. Naquele momento, Leôncio sentiu um medo profundo e primitivo de Isaura. Ela era superior a ele, e isso era imperdoável. Vamos embora, ordenou o juiz, girando as rédeas do cavalo. E, coronel, sugiro que o senhor suma da província por uns tempos. Se esse papel chegar à capital, nem Deus o salva. Ezequiel lançou um último olhar para Isaura. Não era mais ódio, era terror. Ele viu nela algo que jamais esperou ver em uma vítima, a face da justiça. Ele montou em seu cavalo e partiu, humilhado, deixando para trás apenas a poeira e o cheiro de derrota. O pátio ficou em silêncio. Isaura se virou para Leôncio. Ele estava no topo da escada, mas parecia minúsculo. Ela subiu os degraus devagar. Quando chegou perto dele, estendeu o papel, mas não o entregou. Ela o recolheu de volta, guardando-o no decote do vestido, bem perto do coração. O senhor está salvo, Leôncio, disse ela, usando o nome dele sem o título de senhor pela primeira vez. Mas lembre-se de quem o salvou. Leôncio não respondeu. Ele não podia. Ele sabia que, a partir daquele dia, a dinâmica na casa grande havia mudado para sempre. Ele ainda tinha a chave do quarto dela, mas ela tinha a chave da ruína dele. O pedaço de papel era uma garantia mútua de destruição. Ele jamais poderia vendê-la novamente, pois ela levaria os segredos fiscais e criminais da família Almeida com ela. Eles estavam presos um ao outro, acorrentados não por ferro, mas por crimes e silêncios. Isaura entrou na casa, deixando Leôncio sozinho na varanda sob a luz do crepúsculo. Ela não sorriu. Não houve festa. Ela voltou para o seu quarto e trancou a porta por dentro. Sentou-se na cama e, finalmente, permitiu que suas mãos tremessem. Ela havia vencido a batalha, mas a guerra seria longa. Ela sobreviveria. Não como vítima, mas como a guardiã dos segredos que mantinham aquele mundo podre de pé. Naquela noite, o som do piano voltou a ecoar pela casa grande. Não era uma melodia triste. Era uma peça complexa, cheia de notas graves e dissonantes, uma música que exigia força e precisão. Leôncio, sentado em seu escritório com um copo de bebida na mão, ouvia cada nota como se fosse um aviso. Ele olhava para a parede, para o retrato de seu pai, e percebia que a verdadeira dona do engenho não era quem assinava os papéis. Era quem sabia onde eles estavam enterrados. E Isaura sabia de tudo. A escravidão tentou tirar tudo dela. Seu corpo, sua liberdade, seu futuro. Mas subestimaram a única coisa que não podiam acorrentar, sua inteligência. E foi com ela que Isaura comprou, dia após dia, a única vingança possível naquele tempo. A sobrevivência no topo do jogo dos seus algozes.